Oi, gente, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? É, Bom, vou começar essa live que a gente está fazendo hoje pelo Grupo Editorial Record. Meu nome é Ana Rosa, eu trabalho no marketing da editora e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre representatividade negra, especificamente na literatura jovem. Por que que a gente vai falar de representatividade negra especificamente, né? Porque, primeiro, que é o lugar que me cabe, né, falar sobre. E segundo, que eu acho que é um tópico muito importante, e então acho que é legal da gente começar a conversar. Falo de representatividade negra, mas acho que a gente pode abrir representatividade para absolutamente qualquer tipo de grupo, né? Qualquer tipo de grupo que não se vê normalmente representado. E aqui a gente está falando de livros, mas eu estou falando não se veem representados em todos os lugares de produção de conteúdo, assim. Seja nas séries, seja nos filmes. Então, realmente é uma galera que não se vê na tela e também não se vê nas páginas, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Então, tipo, dando ênfase que são todos os tipos de representatividade, não só a negra. Mas por que falar disso? Por que falar sobre representatividade? Porque por muito tempo a gente teve, e eu digo por muito tempo, dizendo que a gente ainda tem, apesar de várias mudanças que aconteceram aí no decorrer desse caminho, mas a gente ainda tem um referencial de tudo que é bom e de tudo que é positivo e de tudo que é legal, que é muito branco. Então, sempre quando a gente vai falar de heroínas, a gente vai falar de princesas, a gente vai falar de par romântico, foi muito passado pra gente que essas pessoas, esses protagonistas, são todos brancos. Então, os heróis são brancos, as mocinhas são brancas, e você acaba crescendo com isso. Quando eu comecei a consumir literatura muito nova, eu não tinha pessoas parecidas comigo nas histórias que eu amava. E eu era obcecada por todas as sagas mais legais e todos os livros. Tinha uma legião de personagens que eu amava de paixão, mas esses personagens não pareciam comigo. Então a gente cresce vendo que aquilo ali, aquilo que nos mostram nas páginas dos livros, aquelas características, aquela pessoa, é o ideal, é o perfeito e é o mais incrível. E tudo que foge dessa caixa, tudo que sai desse modo, desse modelo pré-definido, não é válido. Então, a gente cai em duas situações. A gente acaba caindo na situação de ou somos totalmente invisibilizados por essas narrativas, né? A gente não se vê de forma nenhuma, ou quando aparece, a gente está aparecendo de uma forma que é distorcida e que acaba massificando certos tipos de preconceito, né? E que são grandes mantenedores de racismo. Então, a representatividade, ela vem como uma forma de inserir essas narrativas diferentes e diversas dentro das nossas narrativas. Falando especificamente dos jovens, né, das crianças. Quando a gente é criança, a gente só quer ser princesa, a gente só quer ser o nosso personagem preferido. Então, é aquilo que a gente tem de referência. Então, quando a gente não vê que quando a gente é criança, né? Quando a gente não vê, não. Quando a gente é criança e a gente não se vê nesses produtos que a gente consome, a gente acaba crescendo com um sentimento muito forte de não pertencimento, né? E com um sentimento muito forte de não ter possibilidade de ser. E a gente acaba carregando essa representatividade, né, essa falta de, por toda a nossa vida, porque eu fui uma criança que sentia que não podia ser princesa, e eu fui uma jovem que me senti não podendo participar de certos lugares e desempenhar certas funções, porque ou a gente não estava nessas funções ou a gente estava sendo delegada em outras. Então a representatividade a falta de acaba acompanhando todo o nosso caminho. Então, de não poder ser princesa,
Eu achava que eu não podia ser médica, por exemplo. Então, a representatividade, ela vem mesmo como uma forma de inserir, né, novas narrativas e novas vozes dentro do mundo literário, né? E eu acho que é uma coisa muito natural de se fazer, uma vez que a gente vive num mundo muito plural. Então, é muito importante que a gente reflita, que a gente seja reflexo, né? Que as narrativas literárias sejam reflexo do mundo em que a gente vive. Então, se a gente entende que vivemos em um mundo plural, que existe um leque de pessoas diferentes e que são vários tipos diferentes de pessoas. Se a gente tem pessoas negras, magras, gordas, LGBTs, se a gente tem amarelos, indígenas, por que não trazer isso para as nossas narrativas, né? E, para mim, o autor que não traz de uma forma essa representatividade, que não traz essa diversidade para sua narrativa, ignora essa existência, ignora que seus próprios leitores são pessoas diferentes. Então, eu acho que já deu muito tempo da gente ficar imaginando e ficar achando que o mundo perfeito é só aquele referencial que a gente tinha de branquitude. E falar sobre representatividade não é falar só sobre colocar, tá, gente? Eu acho isso muito importante de colocar. Não é só você colocar o personagem na narrativa. É você, além de colocar, você se preocupar em como aquele personagem está aparecendo. Porque muitas vezes a gente acha que é só botar e tá pronto. E não. A forma que você coloca esse personagem também é muito importante, uma vez que você precisa fazer isso de uma forma que seja respeitosa, para justamente não massificar e não acabar dando ênfase em certos tipos de estereótipos que a gente carrega durante toda a nossa vida, assim. Então, por exemplo, existe um estereótipo muito forte do personagem negro como um vilão, existe o estereótipo muito forte do personagem negro como o amigo do protagonista, sempre aquele amigo do protagonista sem uma história, sem um background, sem nada, que só serve de apoio. Então, não é só sobre você representar e você colocar essa narrativa, você colocar essas pessoas nas suas histórias, mas também sobre como você coloca. E para saber como você coloca, você precisa se cercar do máximo de pessoas que fazem parte daquele grupo social possível, para você entender muito bem, né? Se você não faz parte daquele grupo específico, é muito importante que você se rodeie dessas pessoas e que você converse com essas pessoas para que você possa entender melhor como determinadas coisas aparecem, como determinadas coisas surgem. Eu vou ler uma pergunta porque eu achei muito boa. Débora perguntou: o que você acha de roteiros que retratam pessoas negras sempre falando sobre racismo? É necessário levantar esse debate ou acaba criando mais estereótipos? Então, eu acho que, obviamente, se você vai. Ai, desculpa, obrigada, Débora, pela pergunta. Perfeito. Eu acho que se você está tratando de um assunto como racismo, por exemplo, claro que você vai ter que. Você depende de alguns fatores, né? Se a sua história vai ser sobre isso. E se ela é sobre isso, por que ela só deve ser sobre isso? Por que pessoas negras são sempre reduzidas a falar sobre as opressões que elas sofrem, né? Tipo, eu acho que essa é a grande questão. Obviamente que o assunto do racismo precisa ser falado em todos os âmbitos, porque é algo que a gente ainda não fala com frequência, devia falar mais. Mas também não acho que a gente deva reduzir toda uma história, toda uma narrativa de pessoas negras à opressão que elas sofrem, né? Então, eu acho que sim, a gente deve ter roteiros e histórias sobre racismo, porque a gente precisa falar sobre isso, muitas vezes de uma forma muito didática, porque para algumas pessoas isso ainda não chegou, ainda não é claro para elas, por incrível que pareça. Mas não deve ser só isso, sabe? A gente tem que
dosar bem as coisas e entender que a pessoa negra não tem que falar só sobre racismo o tempo todo, porque a gente também gosta de música, a gente gosta de livros, a gente gosta de cinema e a gente pode ser absolutamente qualquer coisa que está fora do racismo especificamente. Daqui a pouco eu leio mais uma pergunta, mas eu queria falar para vocês que, voltando naquele assunto de uma representatividade que seja respeitosa, né? E falando um pouco do eu autor, porque eu acho que isso é importante também a gente falar, porque o leitor, né, eu como leitora, eu entendo que é muito melhor eu me ver representada naquela narrativa, porque é uma narrativa que dialoga diretamente comigo, né? Então é uma narrativa que vai me tocar e falar sobre assuntos que são pertinentes para mim. Mas eu acho que o autor, principalmente quando ele pensar o autor como uma pessoa que tem um poder ali, né? Uma pessoa que tem aquela condição de falar com muitas pessoas, né? Ter um diálogo grande com o mundo, assim, né? Acessar vários lugares. Eu acho muito importante que ele coloque essa representatividade. Acho essencial que ele pense na narrativa dele como um lugar onde ele pode colocar uma variedade de personagens diferentes para que os leitores dele se sintam representados. E aí a gente entra num caso muito importante. Pô, eu sou autor, mas eu não faço parte daquela narrativa em questão. O que eu faço? Eu disse isso um pouco atrás, mas a primeira coisa que você precisa fazer é se cercar de pessoas e pesquisar e entender e buscar saber sobre aquele lugar sobre o qual você quer falar, sabe? Isso eu estou falando especificamente quando a gente vai falar de assuntos que envolvem vivências que você não vive por ser um autor branco, por exemplo. Ou, de repente, você quer falar sobre um autor LGBT e aí você um grupo LGBT e aí você é um autor que é hétero. Você tem que se cercar e pesquisar e entender e conversar para que você possa passar tudo isso e toda essa história da forma mais coerente e de uma forma que não seja leviana e que não desrespeite aquele grupo em questão. Então, se você é autor e você está na dúvida, eu quero escrever um personagem e eu quero falar sobre isso, o que eu faço? Eu acho que deve rolar uma pesquisa e um entendimento e sabe, você se cercar de pessoas e de embasamento para você poder falar sobre aquele assunto, se você quiser. Eu acho que é diferente quando você quer, por exemplo, só inserir um personagem negro na sua história, sem que aquela história fale especificamente sobre vivências de pessoas negras. Por exemplo, tem livros de fantasia que tem protagonismo negro e eles não falam especificamente sobre vivências específicas de pessoas negras, sabe? Então, os livros também não precisam ser só sobre racismo, só sobre preconceito. Eles podem também ser só livros de fantasia, ser só livros de romance. E o personagem negro, enfim, negro, LGBT, PCD também, muito importante, pessoas com deficiência, estejam ali naquela narrativa. Então, se você é autor e você está querendo só escrever um livro de fantasia e você quer colocar um protagonista negro e você não quer falar sobre vivência de pessoas negras, tá tudo ok, eu acho tudo show. Mas se você quer falar de alguma forma, quer entrar nesse assunto de vivências negras, é muito importante que você se cerque de pessoas que saibam sobre isso e que entendam. E para os leitores, eu acho que é cada vez mais importante que a gente leia todos os tipos de livro, mas que a gente comece a buscar cada vez mais narrativas produzidas por pessoas daquele grupo social, no caso, pessoas negras, se você estiver falando de pessoas negras, no caso. Porque nada mais legal e nada mais coerente do que você ouvir a vivência dessa pessoa através da narrativa de uma pessoa que passa por isso, né? Então, eu acho que é muito mais interessante, talvez seja muito mais rico, a gente começar a pensar em consumir pessoas negras falando sobre suas vivências e pessoas negras contando suas histórias, né? Deixando que essas vozes ecoem, né? E apareçam por aí. Deixa eu ver se tem mais pergunta.
O que deve ser feito pela sociedade como um todo para esse quadro de falta de representatividade no negro mude? André, sua pergunta é muito difícil, mas vamos lá. Cara, eu acho que o que deve ser feito, eu acho que as pessoas têm que começar a entender que existimos e podemos. Acho que a dificuldade muitas vezes é entender que pessoas negras podem ocupar determinados lugares, né? Por conta de um racismo que é muito entranhado, né? A gente por muito tempo delegou negros a lugares muito específicos da sociedade. Então, ainda hoje, a gente vê que existe esse delay, né? Ainda existe esse imaginário coletivo de que pessoas negras não devem ocupar certos lugares. E aí a gente volta naquela questão do referencial. Porque se a gente está falando de livros e a gente está falando de personagens e tal, é muito importante. É muito importante. Eu acho que deu um problema. Peraí. Eu acho que quando a gente está falando, de volta naquele assunto de referencial, né, que eu falei no início, do referencial que a gente tem que é muito branco. Quando a gente imagina uma mocinha, por exemplo, a gente imagina uma mocinha branca, loira, do olho claro, e aí a gente imagina o galã, o cara branco, de olho claro também, magro sempre, hétero sempre. Então, isso foi criado por muito tempo, isso foi mantido por muito tempo, como uma forma até de invisibilização mesmo, e de manter um status ali, né? De colocar o negro no seu lugar e de colocar o branco num lugar acima. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar, né? É desmistificar isso, é tirar isso e deixar isso pare de acontecer, sabe? Que a gente possa visualizar pessoas negras nos lugares que elas devem estar, que são todos, absolutamente qualquer lugar. Basta ela querer. Vamos ver se tem mais pergunta. Quais livros, quais histórias, livros e filmes você indica para começar a entender o movimento negro? Lucas, muito bom sua pergunta. Eu acho que filmes, livros, eu acho que a gente tem que absorver muita coisa de Angela Davis, sabe? A gente tem que procurar autoras e autores que têm falado sobre negritude. Nessa Angela Davis, a própria Bell Hooks, né, que são autoras muito importantes. E se a gente quer ver histórias, se a gente quer ver ficção, a gente deve buscar Ana Maria Gonçalves. Enfim, eu acho que existe muita coisa boa sendo produzida por aí, de conteúdo. Então, eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida e se a gente pesquisar bem. Mas eu indicaria, primeiramente, leiam Bell Hooks, leiam Angela Davis, leiam. O que mais? Ana Maria Gonçalves, se você quer uma análise sobre. Se você quer ver uma obra ficcional que fala muito bem sobre escravidão no Brasil. Então, acho que essa é uma história que as pessoas não têm muito acesso, principalmente porque é uma história que foi meio que escondida na escola e tal. Então, eu acho que são bons lugares para a gente começar. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Jéssica, eu falo por mim. Tenho 31 anos e minha memória em relação à literatura na época da escola é justamente uma literatura branca. Ver o negro como alguém que tem uma história além de sua escravização é muito recente. Sim, exatamente. Eu acho que normalmente, é porque exatamente isso que a Jéssica disse, né? A gente estuda uma história muito branca. Então, a gente só vê o negro escravizado e, mais do que só ver o negro escravizado, a gente não vê o negro como protagonista de sua própria história de libertação e de luta. Então, a gente sempre vê que alguém estava ajudando e que Princesa Isabel foi a grande salvadora da pátria, e a gente pouco
ler sobre histórias de personalidades, de pessoas negras que estavam envolvidas na luta e que estavam ali de frente e contando suas histórias. E é por isso que eu falo muito sobre essa questão de. É por isso que eu falo muito dessa questão de você tentar buscar consumir conteúdos de pessoas negras falando sobre suas próprias histórias, entende? Porque isso é muito legítimo. Eu acho que é muito mais legítimo. Porque se eles estão ali, estão dispostos a contar sua história, por que você vai querer ouvir de voz de terceiros, sabe? De pessoas que podem não entender sobre aquilo, ou que até podem entender. Às vezes entendem mesmo. Mas eu acho que é muito mais legítimo e muito mais interessante quando a gente fala, quando a gente ouve quem realmente sabe do assunto e quem realmente entende, e muitas vezes quem realmente vive na pele todos os dias o que é ser uma pessoa negra na nossa sociedade. Então, eu respondi a pergunta? Acho que eu respondi, né? Não, na verdade era a observação da Jéssica. Sim, e fazendo um adendo, né, que ela botou no final. Sair dessa coisa da narrativa só da escravização. Por mais que eu ache, Jéssica, é importante que as pessoas entendam, porque eu acho que as pessoas não conhecem muitas vezes, porque conheceram nesse ambiente de escola, onde a coisa era toda muito jogada, sabe? Onde a gente não era ensinado mesmo o que aconteceu e quem eram os protagonistas, quem eram os nomes ativos dessa luta, sabe? Então, eu acho que, para além de você falar, de você mudar as narrativas, né? De você colocar pessoas negras falando sobre suas próprias vivências, eu acho que as pessoas ainda precisam muito aprender de história, sabe? Acho que elas ainda, nós ainda precisamos aprender muito sobre o que aconteceu realmente, mudar o foco da história, sair de uma história que é muito embranquecida para conhecer uma história que é mais real. Deixa eu ver, o que mais? Pergunta? Descrições de pessoas negras, por exemplo, podem ser ofensivas quando o escritor não tem referência, contato com a vivência negra, livros, séries, pessoas, etc. Quais foram as melhores descrições de personagens negros que você já leu? O que você pode falar sobre descrições infelizes? Gente, qualquer tipo de descrição que hipersexualize, né? Porque um dos níveis que a gente tem que eu entendo, né, como de racismo, assim, é essa hipersexualização que fazem de corpos negros. Então, eu fico muito absurdada, muito chocada quando as pessoas falam de beiços carnudos, pele, cor de chocolate, que é uma forma muito forte de você hipersexualizar o corpo negro, sabe? Tem muitos livros que falam das curvas voluptuosas da mulher negra, ou chamam de mulata, que é outro termo que a gente não usa mais, né? Então, eu acho que quando você vai descrever uma pessoa negra, você pode falar do jeito que ela é. Pele escura, pele negra, clara. São descrições ok. Eu não sou muito, eu não gosto de ver, eu acho que é muito desrespeitoso quando você hipersexualiza sempre. Quando você usa de uma caracterização hipersexualizada do personagem, porque é isso que acontece. Normalmente, tipo, é uma das facetas, né? É uma coisa que pessoas negras vivem. Essa questão de você ser muito hipersexualizado, do seu corpo ser muito visado e visto e ser visto como um corpo disponível. Então, eu acho que não deve rolar hipersexualização, porque você não hipersexualiza quando você é, fala de personagens brancos, né? Então, por que fazer isso com pessoas negras, né? Por quê? Deixa eu ver mais perguntas. Quais impactos você percebeu no seu processo de construção identificatória ao ler livros que possuem representatividade negra? Eu senti muito impacto no meu caso de me enxergar de outra forma. Sim, eu falei isso no comecinho. Obrigada, Eduardo, pela sua pergunta. Eu falei um pouco disso no comecinho, mas eu acho que é sempre legal a gente falar de novo, né? Quando a gente é pequeno, a gente
e quando a gente é mais jovem, né? Por exemplo, eu cresci sem referenciais de pessoas negras naquilo que eu consumia e naquilo que eu gostava de paixão. Então, eu sempre fui muito apaixonada pelo Diário da Princesa, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, mas é um livro muito legal, que inclusive teve filme com a Anne Hathaway. E a Mia era a protagonista, e a Mia eu amava a Mia de paixão, ela era incrível, ela tinha algumas questões específicas com as quais eu me identificava como menina jovem, mas a Mia era uma personagem branca, né? Ela é uma personagem branca. Então, por mais que eu amasse a Mia de paixão, existiam questões ali que a Mia nunca, nunca entenderia se a gente parasse para conversar, né? Então, a Mia sempre ia ter alguma coisa ali que não ia casar, que não ia encaixar com a Mia. Da mesma forma, eu consumia muito Disney, né? Quem foi uma criança? Eu fui uma criança que consumia muito princesa da Disney, era obcecada por todas elas. E nenhuma delas se parecia comigo. Até pouco tempo atrás, nenhuma delas se parecia, né? A Tiana é de 2009, se eu não me engano. Então, só em 2009, olha só, já estava burra velha, foi que eu vi pela primeira vez uma princesa sendo uma princesa negra. A possibilidade de ser uma princesa só apareceu para mim em 2009, né? Digamos assim. Então, quando você é criança, você acaba percebendo e acaba aprendendo que você, como pessoa diferente daquilo que está na tela, que você muitas vezes não tem valor, que você não pode ser aquilo, sabe? Então, eu especificamente, mudou muito hoje, falando, sendo representada hoje, mudou muito para mim, porque eu comecei a dialogar com narrativas e com personagens que falavam a mesma língua que eu, né? Que me entendiam, né? Que de alguma forma com os quais eu tinha mais identificação. Mas quando criança, eu não me via representada de forma nenhuma, né? Então, hoje em dia eu sinto aquele calorzinho no coração por ter livros representativos e por ter histórias e, enfim, programas representativos para crianças. Mas aquilo que já foi, né, aquilo que eu deixei para trás, a criança que eu fui, nunca se sentiu representada, né, e não foi. Então, hoje em dia, eu sinto que a representatividade para mim, né, é essa possibilidade de dialogar com narrativas e com referências que são mais próximas de mim. E para as nossas crianças, eu acho que é importante, porque é uma possibilidade de mostrar para elas que elas podem ser absolutamente o que elas quiserem. Quando a gente é criança, a gente só quer ser princesa, a gente só quer ser herói, a gente só quer ser essas coisas, né? Na minha época, né? Eu queria. Então, ou se você for falar de literatura, eu só queria ser a protagonista que tinha superpoderes e era bruxa, sabe? E não era, porque não me via representada. Então, hoje para mim é isso. Hoje para mim eu acho que eu sinto muito mais a questão do diálogo com narrativas que são parecidas com a minha. Mas eu acho importante porque as crianças de hoje em dia têm a possibilidade de ter um sentimento de pertencimento e de possibilidade de ser muito maior do que eu tive quando eu era criança. Acho que eu respondi sua pergunta, não sei. Vamos ver. Você já enxerga um movimento em prol da representatividade negra na literatura nacional, principalmente no YA? Quais histórias desse gênero? Aline, muito boa sua pergunta, porque eu vou entrar num assunto muito legal, que são os livros que eu trouxe para mostrar para vocês. Sim, existe um movimento, mas foi o que eu disse para vocês lá no início. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para andar, galera. A gente tem muito passo para dar ainda, sabe? Porque eu acho a literatura, que a literatura especificamente ainda tem muito angu para comer, para que a gente possa olhar mesmo e falar, caraca, representativa pra caramba. Mas, sim, tem muita coisa boa sendo produzida, tem muitos autores nacionais que estão engajados com isso, a gente tem o Julian, a gente tem a Rai Tavares, a gente tem a Olivia, a gente tem a Solane, a gente tem vários, a gente tem a Lavínia, a gente tem muita gente preparada para fazer isso.
escrevendo narrativas de muita qualidade, sabe? E isso é muito importante. A gente tem vontade de fazer e tá fazendo, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas falam assim, ai, não tenho muito acesso ou não conheço muito, e tem sim, tem muita coisa boa sendo produzida. Tem páginas inteiras de divulgação na internet falando sobre isso, sabe? É, tem a Afroliterária, que é uma página no Twitter que divulga livros de autores negros o dia todo, sabe? Então, tipo assim, tem coisa sendo produzida, tem coisa boa sendo feita por aí. Basta a gente reservar um tempo nosso e ver, né? E procurar, e ir atrás, porque realmente, gente, literatura feita por pessoas brancas para pessoas brancas, a oferta é gigante, sabe? É gigante. É muito mais fácil de acessar, talvez. Você pegue muito mais fácil. Mas, nossa, tem muita coisa boa sendo produzida. Então, eu realmente acho que o YA, principalmente, porque o YA é jovem, né? E o jovem, no geral, não todos, no geral, o jovem é mais aberto ao diálogo e mais aberto às diferenças. Eu digo no geral, porque tem gente que não é, né? Mas eu acho que o YA, principalmente por ser um gênero jovem, por ser muitas vezes um gênero acessível, ele é uma ótima ferramenta para você colocar diversidade e para você falar sobre determinados assuntos espinhosos de uma forma super acessível e super tranquila. Obviamente que outros gêneros também tem que abraçar, né? Para mim, todo mundo tem que abraçar essa causa. E seja romance de época, thriller, sei lá, aventura, fantasia também tem que, né, sair daquela fantasia que é muito nórdica, sabe? Daqueles elementos muito brancos que a gente tem de personagens. Tem que sair dessa bolha, estourar essa bolha, e todos os gêneros precisam sair dessa bolha, estourar essa bolha e buscar representatividade para as suas narrativas, sabe? Então eu acho que o YA, principalmente, a literatura nacional, tem muita coisa boa sendo produzida, nacional e internacional, tem livros incríveis vindo por aí. Então, eu acho que o YA é uma ferramenta muito boa de divulgação e de narrativas que são acessíveis e que são jovens. E então, o jovem é mais tranquilo muitas vezes. Então, eu acho que sim, existe um movimento, e um movimento muito bonito, muito lindo mesmo. E é só a gente continuar caminhando, não deixar que isso morra. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Qual livro você leu e se sentiu bem representada como uma. Foi mal, gente. Qual livro você leu e se sentiu bem representada como mulher negra? Então a gente vai começar a falar de livros. Vou pegar então para vocês. Vou começar a falar com vocês sobre livros que, né, eu gostaria de apresentar. Quem me conhece sabe que eu sou muito, muito apaixonada por um título específico, que é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela Angie. Ela foi uma autora que chegou num momento muito bom da minha vida, muito, muito importante da minha vida. E ela acabou ficando. Peraí, claro, eu vou ler, daqui a pouco eu respondo sua pergunta. Mas ela acabou ficando muito próxima, assim, né? A narrativa dela me tocou muito, porque veio num momento muito importante da minha vida e acabou ficando comigo. E hoje eu não consigo falar de literatura representativa sem falar de Angie Thomas, né? Não consigo não falar dela. E a personagem com a qual eu me identifiquei nessa história foi a Star. Vou contar para vocês rapidinho sobre o que fala O Ódio que Você Semeia. Ele fala dessa menina, Star, que ela vive uma vida dupla, digamos assim, porque ela mora num bairro de periferia nos Estados Unidos, chamado Garden Heights, com a família dela, negra, e ela estuda num colégio particular de maioria branca, né? Todos os amigos dela são brancos. E aí a Star já vive essa dualidade, né? Essa vida dupla, onde ela tem que ser duas pessoas diferentes. E eu vejo isso como algo que aconteceu muito comigo, né? Então já começa por aí. Além de tudo isso, em um determinado dia, a Star tá com o melhor amigo dela voltando de uma festa. E ela eles dois são parados pela PM não, pela polícia.
E os dois são parados pela polícia, e aí o Khalil, que é o amigo dela, sai do carro e ele faz um movimento brusco e o policial dá 3 tiros nele e ele é assassinado. E a Star vê aquilo acontecer e ela se torna a principal testemunha disso que aconteceu. E ela começa a ser buscada, né, para falar sobre isso, começa uma movimentação muito grande na mídia, porque, paralelamente a isso, a autora vai falar um pouco desse movimento grande que rolou nos Estados Unidos, chamado Black Lives Matter, né, que começou justamente por causa do assassinato injusto de um jovem negro. Não que todos os assassinatos não sejam injustos, mas nessa situação dessa violência policial. E a Star começa a ser buscada para falar sobre isso. E ela entra num processo de busca e de caminhar para encontrar a própria voz dela. Então, eu me senti muito identificada com a Star, porque esse buscar a própria voz em uma sociedade que está o tempo todo tentando te silenciar e tentando dizer para você que você não deve falar, porque você não pode, porque esse não é o seu lugar, é uma coisa que me toca muito. Então, me tocou muito em O Ódio que Você Semeia. Então, se eu fosse pegar um livro assim que realmente me fez, me identificou, tipo, me causou identificação com a protagonista, seria mesmo O Ódio que Você Semeia. Então eu li e eu me senti muito nessa busca, né, de querer colocar a minha voz para fora. Isso que eu estou fazendo hoje é colocar a minha voz para fora, algo que eu não faria há um tempo atrás. Então essa busca de própria voz foi algo que me identificou muito na narrativa da Andy Thomas. Deixa eu ver a pergunta da Clara. Você sente que a necessidade de se enxergar mais como protagonista nas histórias que consome contribui para a sua entrada na literatura como escritora? Sim, porque a minha. Muito obrigada por essa pergunta, Clara. Eu acho que entrar na literatura, e eu acho que isso acontece muito com autores que fazem parte de determinados grupos sociais. Você você começa a escrever porque você quer, de alguma forma, se sentir representado naquilo que você está lendo. Então, quando você não tem muitas referências, você cria suas próprias referências, sabe? Você vai atrás daquilo que te toca, né? Que fala com você, que dialoga com você, e você escreve sobre aquilo, porque você tem voz, né? Você pode, e você tem voz para isso, e você pode potencializar a sua voz escrevendo sobre aquilo que você vive. Então, a minha vontade de escrever veio de não ver narrativas que falassem diretamente com pessoas como eu. Então eu falei, bom, se ninguém vai escrever isso, eu vou escrever isso. E é isso que aconteceu, foi assim que eu comecei a escrever e tô seguindo nesse caminho. Uma pergunta que apareceu aqui agora é se eu posso indicar livros infantis com representatividade. Eu trouxe só alguns livros, tá, gente? Para apresentar aqui para vocês. Acho que são livros importantes e que exemplificam bem essa coisa da representatividade. Então, vou mostrar para vocês esse amorzinho aqui, que chegou recentemente nas livrarias. Na verdade, chegou ontem, né? Enfim, já está disponível para compra, que é o Amor de Cabelo. Ele é uma história, é a história do curta que ganhou melhor curta-metragem de animação no Oscar 2020. Então já é um livro que começa super aclamado e maravilhoso. E ele é sobre essa menininha, a Zuri, e ela tá num dia super importante, e para esse dia importante, ela vai precisar de um penteado muito especial. E aí o pai dela vai ajudar ela nessa empreitada do penteado especial, mais especial de todos. E é um livro todo ilustrado, né? Ele é infantil mesmo, para os pequenuchos, e ele é lindíssimo por dentro, como vocês podem ver, sabe? Vocês estão conseguindo, então, né? E ele é sobre uma menina negra, sobre enaltecimento de um cabelo crespo, que, mais uma vez, não é referencial do que é bonito, né? A gente não cresce achando o nosso cabelo crespo bonito, porque as revistas, as princesas e a Disney, as princesas, as revistas, os filmes não dizem que é. Então a gente cresce achando que nosso cabelo não é bonito e que todo cabelo que é bonito é liso, obrigatoriamente. Então a gente tem um enaltecimento de cabelo crespo, a gente tem um relacionamento de pai e filha, a gente tem uma família negra
Então, assim, é um livro que é realmente muito legal para criança e tal, e eu acho que deve ser lido por todos, principalmente para as nossas crianças negras, né, gente? Mas para todas as crianças, com certeza. A Anastácia fez uma pergunta. Hum, Sabemos que a caminhada é longa dentro dessa questão de representatividade. Sim, algumas editoras estão investindo pesado nisso, mas eu, enquanto consumidora ávida de livros, observo que ainda existe muita resistência. Isso é uma realidade? Eu não acho que exista uma resistência. Eu acho que as coisas caminham de uma forma mais devagar, digamos assim. Mas eu não acho que exista, tipo, não queremos publicar isso. Não, não acho. E acho também que nós, como leitores, né, a gente pode cobrar bastante isso, né? A gente pode falar com as nossas editoras preferidas, enfim, sobre esse tipo de livro e pedir por eles, né? Falar sobre eles. Mas eu não acho que existe uma resistência. Eu acho que a gente tem muito caminho ainda pela frente mesmo, mas não acho que as pessoas não queiram publicar. É só porque realmente a gente está começando, né? Então, demora para que essa mudança, tipo, aconteça. Não acontece assim, não acontece de uma hora para outra, mas vem acontecendo. E eu acho que isso é o mais importante. Acho que respondi. Em O Ódio que Você Semeia, Star me ensinou muito sobre usar a nossa voz. Então, queria saber o que você quer fazer com a sua voz. Ah, pergunta fofa. Bom, eu quero fazer isso, conversar com vocês sobre literatura de representatividade. É isso que eu quero falar, quero usar minha voz, quero dentro do que me cabe, né? A gente sabe que a luta é muito maior do que dentro do mercado literário, mas se a gente for pensar nos livros como um canal importantíssimo de conhecimento e realmente um lugar seguro para você ser quem você é, enfim, para você se sentir à vontade, nada mais natural que a gente traga discussões que são importantes para o mercado literário, porque eu acredito muito que discussões de livros saem dos livros e vão para as ruas, e aí a gente começa a falar isso do lado de fora, sabe? Eu acredito que muita gente que leu O Ódio que Você Semeia, às vezes não tinha ainda parado para pensar em certas questões, e aí, caraca, sim, é verdade, meu Deus, e botou isso para fora, e falou com outra pessoa, e conversou com outra pessoa. Então, eu sou muito otimista de que os livros são ferramentas muito, muito, muito importantes, né, de mudança, né, de mudança de sistema. Eu acredito muito nisso, porque a gente muda através da educação. E os livros podem ser muito didáticos e educativos. Então, eu quero estar no mercado literário falando sobre livros e falando sobre representatividade e usando a minha voz para isso, para falar sobre esses assuntos. E conversar, e trocar, e conhecer novas histórias. Então, eu acho que é para isso que eu quero usar a minha voz. Muito legal essa sua pergunta, Aimee. Muito obrigada. André, qual livro que você leu e se sentiu bem representada como mulher negra? Eu acho que eu já li essa pergunta. Mas eu vou dizer outro, que também é da Andy Thomas. Gente, eu sou muito apaixonada pela Andy Thomas, tá? Queria dizer isso pra vocês. E ela realmente veio num momento muito específico, muito importante da minha vida. Então eu falo muito sobre ela. Então, o outro livro é esse aqui, é o Na Hora da Virada. Ele não tem absolutamente nada a ver com o ódio que você semeia. Não é uma continuação, não é um spin-off, não é nada disso. Ele é um livro que conta a história da Bri. Ela é uma menina que mora com a família e ela tem o grande sonho de se tornar uma rapper famosa. O pai dela era rapper e ela quer muito ser também. Ela não quer ficar à sombra do pai. Ela quer se destacar, né, por ser quem ela é. Só que a Bri tá com problemas em casa, os boletos estão vindo, ela não tá conseguindo pagar, a mãe dela acabou de perder o emprego. Ela sofre uma agressão muito, muito pesada na escola. E ela tá muito frustrada e com muita raiva, sabe? Com esse sistema que tá o tempo todo oprimindo ela. E ela tem a oportunidade de gravar uma faixa, de gravar uma música, né? De fazer um flow
E ela grava esse flow, só que ela coloca nessa música toda a frustração, toda a tristeza, a mágoa, a raiva que ela sente de tudo. E aí ela posta essa faixa na internet. E a faixa viraliza, né? Vira um sucesso, só que as pessoas começam a ver a Bri como se ela fosse uma ameaça social, porque as pessoas não entendem, né? Ou acabam não querendo entender do que ela está falando exatamente naquela faixa, naquela música. Então, ela acaba saindo como uma ameaça social, como uma mulher agressiva. E a Angie Thomas traz novamente um outro tópico que é muito relevante, que aparece muito na vivência de pessoas negras, de mulheres negras, que é a questão da mulher negra como uma figura agressiva, né? Como é outro estereótipo. Então, a Angie vai falar sobre isso, sobre como abrir só por dar ênfase, né? Só por, sei lá, ser mais enfática e ser mais dura com os pensamentos dela, como ela foi tratada como agressiva, quando na verdade não era nada disso. E aí a gente vê a trajetória da Bri em se conhecer, né, em se perceber e mudando, né, e mudando tentando mudar esse. Meu Deus, desculpa, gente. E tentando mudar essa impressão que as pessoas tiveram dela. Então, é outro livro da Angie Thomas que fala e que tem uma protagonista com a qual eu me identifico muito, tá? A Angie Thomas realmente é uma autora muito importante para mim. Então, muito do que ela fala me toca muito. Então, realmente, se eu fosse falar sobre representatividade, sobre representatividade não, sobre personagem que me identifica, a Bri também seria outra. O André perguntou se eu vi um filme chamado Felicidade por um Fio na Netflix. Não vi, André, mas vou anotar aqui para eu ver. Aí a próxima live que eu fizer, eu falo para você o que eu achei do filme. Mas não vi. Mas parece muito interessante se fala sobre a imposição do padrão de beleza branco, né? Realmente, nós somos muito afetados por isso. E a gente passa muito tempo da nossa vida sendo bombardeado com esses padrões que são muito brancos. Então, aposto que é um livro muito legal. Vou falar de mais um livro aqui para vocês, que é agora falando de um livro que é de um gênero que eu gosto muito. Eu vou falar sobre o Bruxa Cata, que é esse livro aqui, da Neide Okorafor. Bruxa Cata é sobre a Sunny. Ela é uma menina albina que tem pais nigerianos e ela mora na Nigéria. E aí ela descobre que ela é dotada de um grande poder mágico, né? E que ela é uma mulher, que ela é uma menina leopardo, que é um tipo de ser de grande poder. Então ela descobre e a Sunny começa essa jornada de autoconhecimento que a gente conhece em histórias em livros de fantasia, né? E ela tem os amigos dela e são 3, e são incríveis, são 4, na verdade. Eles são 4. E são incríveis e maravilhosos, e eles entram em várias aventuras, e aí tem um vilão que é super mal. Mas o incrível do Bruxa Cata, o especial, o mais maravilhoso do Bruxa Cata, é que ele é uma história de fantasia todinha, baseada no continente, assim, na Nigéria especificamente, na cultura nigeriana. Então, é um livro que se passa no continente África e que tem elementos muito fortes da cultura nigeriana. Então, é muito legal porque foge bastante, na verdade, do que a gente está acostumado de ler de cultura, de mitologia, que é muitas vezes uma mitologia nórdica. Falei até isso um pouco no começo, né? A gente tem muitos livros de fantasia que falam sobre lobisomens, sobre vampiros, enfim, muitos elementos. Mas pouco eu li, né, na minha infância e pouco li na minha juventude. Sendo o meu gênero preferido de todos, a fantasia, eu não li muitos livros de fantasia que tivessem a ver com o continente, com a África, né? Então,
a gente acaba conhecendo elementos de outras culturas, o que é muito legal. Quando você fala de representatividade, você também fala isso. Você fala de sair do lugar comum e conhecer outros lugares, conhecer outras histórias e outros tipos de contar história, o que é muito importante, né? Outras vozes. Então, é uma coisa muito importante da representatividade também. Então, aqui a gente tem representatividade como forma de diálogo de assuntos importantes, né? Como o ódio que você semeia aí na hora da virada. Então, a gente vai estar abordando assuntos que são pertinentes dentro da vivência de pessoas negras, sabe? A gente vai estar conversando sobre racismo estrutural, a gente está falando sobre estereótipos, a gente vai estar falando sobre violência policial. São assuntos que precisam ser debatidos e que precisam ser falados, e que a Angie Thomas e o YA, né, a literatura jovem, ela traz de uma forma muito acessível e simples e fluida para que todos possam se sentir tocados de alguma forma. Então, a gente tem a representatividade como essa ferramenta de educação mesmo, gente, de mostrar como as coisas são e de como o que acontece na nossa sociedade. E a gente também tem representatividade como forma de conhecer outras culturas, de conhecer outros mundos, de sair do nosso local, nosso lugar comum, né? E como leitor mesmo, e acessar outros tipos de lugares, acessar outros tipos de pessoa. E a gente tem representatividade como quebra de padrões, tá de cabeça para baixo, como quebra de padrões, sabe? A gente tem de referência positiva, a gente tem representatividade como forma de referência positiva para crianças, enfim, e para todo mundo, na verdade. Então, são muitos títulos que, de alguma forma, que são representativos, cada um à sua maneira, e que agregam muito e são muito interessantes de serem lidos por absolutamente todo mundo. Débora, mais uma perguntinha. O que você acha que falta para os. O que você acha que falta para os editores investirem mais em livros com protagonistas negros? Falta interesse dos leitores ou seria só um comodismo ao lançar mais do mesmo? Eu acho que, se a gente for pensar assim, né, a gente pensa que a gente lança, a gente vai lançando, obviamente, livros de protagonismo, mas a gente lança muito o que as pessoas pedem para serem lançados, né? Tipo, o que tem um movimento forte, o que as pessoas procuram, né? O que as pessoas gostam, né? É gosto, sabe? Tipo, o que as pessoas gostam de ser publicado, o que querem ver, o que querem ler, né? Eu acho que é isso. Eu acho as editoras publicam o que as pessoas procuram e buscam ler, né? Então, por isso que eu falei um pouco atrás que a gente precisa abraçar mesmo essas leituras representativas e pedir mesmo, cobrar as nossas editoras para que eles publiquem esse tipo de livro, sabe? Porque. E leem, gente, consumam esse tipo de literatura. É muito importante que a gente consuma mesmo esse tipo de literatura. Para as pessoas verem, para as editoras verem que a gente está gostando, que a gente acha muito legal e que a gente quer ler sobre isso, sabe? É que nem a Netflix, sabe? A gente tem que pedir para a Netflix para publicar as coisas, para lançar coisas e originais Netflix sejam representativos. Quanto mais a gente assiste, quanto mais a gente gosta, quanto mais a gente dá stream, mais a Netflix dá esse tipo de conteúdo pra gente. Então, eu acho que é papel do leitor ir atrás desse tipo de representatividade. Se você é LGBT, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa amarela, indígena, buscar esse tipo de representatividade, cobrar esse tipo de representatividade também é muito importante. Mais uma pergunta. Qual a importância na construção da autoestima das crianças, delas se verem representadas não só quando a pauta é negritude? Estela. Bom, eu acho que é justamente essa questão de você perceber que quem você é também é válido, sabe? Eu acho que esse é o mais importante, porque é muito difícil quando você cresce vendo que a sua possibilidade de ser admirado, de ser protagonista, de ser amado, não existe porque você não segue aquele padrão pré-definido.
Então, eu acho que muitos... A produção tá avisando que 10 minutinhos. Mas eu acho que a gente cresce achando que a gente não... Como a gente não combina com aquilo, como a gente não é igual àquilo, a gente não merece ser protagonista, a gente não merece ser amado, a gente não merece ser valorizado. Então, a gente recebe essas influências muito novo, desde muito novo. Desde que a gente é muito pequeno e a gente vê TV e nossos programas preferidos, a gente já cresce meio que com influências distorcidas de quem a gente pode ser, né? E de quem a gente é. Então, eu acho que é muito importante a representatividade, principalmente para as crianças, para que elas já cresçam seguras de si e entendendo que elas são dessa forma. Por exemplo, são crianças negras e não tem absolutamente nenhum problema nisso. E você é amado, e você é valorizado, e você é querido por ser exatamente quem você é, sabe? É isso que é importante as crianças entenderem e crescerem sabendo. Porque quando a gente deixa de ser criança, a gente já vai ser bombardeado com um monte de outros tipos de padrão, assim, que vão, sabe, pipocar na sua vida o tempo todo. E a gente, hoje em dia, é bombardeado com isso o tempo todo. Então, quando a gente já cresce entendendo quem somos no mundo, e visualizando possibilidades de ser e entendendo que podemos ser absolutamente quem quisermos, eu acho que isso é um caminho, tipo, eu acho que isso torna o caminho muito mais leve e muito mais tranquilo, sabe? Antes de tudo que a gente vai ser bombardeado depois, eu acho que crescer com essas referências é muito, muito mais importante e acaba moldando a nossa vida mesmo, e moldando nossa subjetividade e mudando o nosso processo de identidade. Porque a gente aprende que somos válidos, que somos amados, que somos queridos e que podemos ser absolutamente o que quisermos. E é isso que é o mais importante. Vamos ver. Hum... Uma outra questão que tenho observado e que converge com o que você falou sobre consumir a literatura de representatividade, a Elizabeth Sevedo é autora de Poeta X, não tem o mesmo destaque nas livrarias e é quase desconhecida, mesmo que ela produza um conteúdo similar à autora de destaque do gênero que é publicado em outra editora. Bom, é isso, né? Eu acho que a gente, nós leitores, ainda temos resistência. A gente muitas vezes não consome, não busca, né? Desculpa. A gente muitas vezes não consome e não busca esses outros autores. Por isso que, eu repito, gente, é um trabalho de buscar esses autores. Eles existem, eles estão aí. As editoras estão publicando, sabe? Então, é uma escolha que você faz, é uma escolha você escolher Elizabeth Sevedo na livraria, sabe? Esse interesse parte muito da gente, é nosso, como leitor. Então, Adriele falando na Rosa, te amo. Beijo, Adriele. Desculpa, Anastácia. Mas, enfim, eu acho que tem que partir de nós, sabe? Eu acho que tem que partir do leitor, principalmente porque somos os principais, né, as principais pessoas que vão consumir aquele tipo de literatura. A gente precisa ir mais atrás de Elizabeth Acevedo, por exemplo. A gente precisa mais atrás de Andy Thomas e entender que são narrativas pertinentes e que são narrativas de qualidade. São livros muito bons mesmo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que sair desse lugar onde a gente, não conheço, não sei, para um lugar ativo de busca de livros que tratem desses assuntos, né? Para a gente conhecer mais mesmo, para nós mesmos furarmos a nossa própria bolha. A gente vive numa bolha e a gente mesmo tem o poder de acabar com isso, de furar essa bolha e conhecer coisas novas. Eu acho que é isso. Será que é isso? Eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Tô vendo que tá chegando já o finalzinho da nossa live. Queria agradecer a todo mundo que
participou. O Julian, autor nosso, tá dizendo que me ama, que eu sou perfeita. Muito obrigada, Juan, tá? Querido ex, vindo por aí. Só digo isso. E, e queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta. Quem não mandou pergunta também, muito obrigada por ter assistido essa live até o final. Só queria dizer mesmo para vocês que a representatividade é um tópico muito importante. É cada vez mais imperativo que a gente fale sobre isso, porque foi o que eu falei, gente. Foi o que eu falei. A gente vive num mundo plural, a gente vive num mundo diverso. Então, nada mais legítimo, nada mais natural que isso se reflita nas nossas narrativas, né? Que são muitas vezes, de algumas formas, espelho de vida real, né? De sentimentos que são reais, de situações que são reais, de movimentos que são reais. Então, não colocar essa representatividade na narrativa é negar a existência de muitas pessoas, né? De muita gente que vive, que está aí e que quer se ver representado porque ama ler. É muito gostoso quando a gente pega aquele livro e aí você fala, caraca, esse livro, nossa, a protagonista ela fala diretamente comigo, cara. Ele é muito parecido comigo. Isso é muito legal, sabe? Isso é muito interessante e muito bom e realmente te molda muito como leitor, sabe? Ai, aprendi muito por aqui, a Aimee. Obrigada, Aimee, que fofa. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. Não vou me esticar mais. Muito obrigada por terem participado. Vocês são maravilhosos. Leiam mais autores negros, leiam mulheres negras e seguimos. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.